89 mil alvos atingidos com sucesso apenas durante o mês de maio. Kit Kellogg afirma que a expansão da OTAN para o leste pode ser congelada. A Polônia foi o primeiro país da OTAN a aumentar os gastos militares para quase 5% do PIB. Olá, boa noite a todos. Estamos começando o último boletim de notícias da Ucrânia desta semana no UATV Português. Eu sou Dina Chetvertak e veremos agora as notícias desta sexta-feira, 30 de maio de 2025. Lembro-lhes de se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações e, claro, deixarem seu comentário. As autoridades iranianas não estão aceitando dinheiro de Putin como pagamento pelos drones kamikaze Shahed 136. O Irã não se interessa por rublos, dólares ou euros, mas valoriza metais preciosos. A Rússia realizou um pagamento parcial usando barras de ouro no valor de cerca de 104 milhões de dólares. Para evitar sanções, Rússia e Irã têm utilizado o ouro como meio de pagamento, contornando o uso de dólares americanos. Essa cooperação permitiu à Rússia localizar a produção dos drones Shahed na Zona Econômica Especial de Alabuga, no Tartaristão. Segundo os planos, a Rússia pretende produzir até 6 mil desses drones até o verão de 2025, reforçando significativamente sua capacidade na guerra contra a Ucrânia. Para trabalhar na produção dos drones, a Rússia tem recrutado jovens mulheres africanas, inclusive menores de idade estão trabalhando lá. A informação foi divulgada pela revista The Economist. Em Alabuga, afirma-se abertamente que há necessidade de mulheres africanas para montar os drones. Jovens são preferidas porque são consideradas mais fáceis de controlar. A China reduziu o fornecimento de drones Mavic e de suas peças para a Ucrânia e países ocidentais, enquanto aumentou as exportações de drones para a Rússia. A informação foi divulgada pela Bloomberg com base em fontes oficiais e anônimas. Além disso, como afirmou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a jornalistas, há linhas de produção de drones operando dentro da Rússia com participação de representantes chineses. A Ucrânia possui provas de que cidadãos chineses estão trabalhando em instalações russas onde drones de ataque são fabricados. O Mavic é um quadricóptero civil popular, normalmente usado para fotografia aérea, que pode ser adaptado para carregar explosivos. No campo de batalha, os Mavics são utilizados tanto para vigilância quanto para atacar alvos inimigos. Os drones tornaram-se centrais na guerra na Ucrânia, transformando drasticamente as táticas empregadas por ambos os lados na linha de frente devido à sua capacidade de limitar manobras ofensivas. Eles também têm sido cada vez mais usados para ataques de longo alcance, bem atrás das linhas de frente. Segundo um artigo publicado pela Bloomberg. Os ucranianos, por sua vez, têm seus próprios drones, com o nome irônico Shmavik, e que, embora semelhantes, são diferentes dos drones chineses. O Shmavik é um drone de reconhecimento tático com até 60 minutos de voo, alcance de 15 km e comunicação segura e resistente a interferências. Ao contrário dos drones civis, ele é feito para missões de combate, não para filmar paisagens. Sua carga pode incluir câmeras com super zoom ou visão noturna, em vez de câmeras cinematográficas. Ele também opera com software militar de fabricação ucraniana, com recursos como reconhecimento de alvos e integração com sistemas de comando. E o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, informou em sua reunião mensal com comandantes das unidades da linha de frente sobre o uso de desenvolvimento de sistemas não tripulados, que apenas em maio as forças de defesa da Ucrânia destruíram cerca de 90 mil alvos inimigos com o uso de drones. A expansão sistemática das unidades de drones está trazendo resultados concretos. Apenas em maio, mais de 89 mil alvos inimigos foram atingidos e destruídos com o uso de diferentes tipos de drones. O inimigo está copiando as forças de defesa da Ucrânia e expandindo ativamente suas próprias capacidades com drones. Por isso, devemos manter o ritmo de desenvolvimento e aumentar constantemente nossas capacidades para permanecer um passo à frente. Oleksandr Syrskyi, comandante em chefe das Forças Armadas, em post no Telegram.
O enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Ucrânia, general Kit Kellogg, afirmou em entrevista à ABC News que Washington considera legítimas as preocupações da Rússia sobre a expansão da OTAN para o leste e acredita que o processo deve ser pausado. Os temores de Moscou sobre a expansão da OTAN são compreensíveis. A adesão à OTAN exige o acordo de todos os 32 Estados-membros. Eu poderia citar pelo menos 4 que estão hesitantes. Keith Kellogg, enviado especial de Trump para a guerra Rússia-Ucrânia, em comentário à ABC News. Kellogg destacou que as preocupações da Rússia vão além da Ucrânia, mencionando Geórgia e Moldova como países que Moscou considera problemáticos em relação à possível expansão da OTAN. Estamos dizendo, ok, podemos impedir que a OTAN se aproxime das suas fronteiras. Essa é a questão de segurança deles, afirmou Kellogg. No entanto, Kellogg esclareceu que a decisão final cabe a Trump. O líder do Kremlin, Vladimir Putin, fez da suspensão da expansão da OTAN uma de suas condições principais para encerrar a guerra na Ucrânia, junto com a retirada parcial de sanções contra a Rússia. Vale lembrar que a suspensão da adesão da Ucrânia e Geórgia à OTAN em 2008 permitiu que Putin atacasse primeiro a Geórgia e depois a Ucrânia, com invasões híbridas. O Ocidente também excitou em 2008 e agora vemos as consequências da imaturidade e indecisão globais. E mais uma vez, ouvimos a retórica sobre a expansão da OTAN. A ampliação da OTAN está nos interesses de segurança da Rússia. Onde a Rússia faz fronteira com países da OTAN, não há guerra. Em outras regiões, há. Jan Lipavsky, ministro das Relações Exteriores da República Tcheca, na rede social X. Kellogg também anunciou que representantes dos Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido participarão da próxima rodada de negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, marcada para 2 de junho em Istambul. Em entrevista à ABC News, Kellogg afirmou que conselheiros de segurança nacional das 4 potências ocidentais estarão presentes nas discussões. Ele acrescentou que esses conselheiros ajudaram a moldar a proposta de cessar-fogo de 22 pontos da Ucrânia durante reuniões em Londres e Paris. No entanto, Kellogg expressou frustração com a Rússia por não ter apresentado sua versão do chamado memorando antes das negociações. Os ucranianos estão dispostos a aceitar uma suspensão no local, o que eu chamo de cessar-fogo no local. E, por um período de tempo, eles estão dispostos a complementar uma zona desmilitarizada. Basicamente disseram, nós recuaremos 15 quilômetros, vocês, russos, recuam 15 quilômetros, criando uma zona de 30 quilômetros, que pode ser efetivamente monitorada. O enviado dos Estados Unidos confirmou que nem Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, nem Rustem Umerov, ministro da Defesa e principal negociador, receberam o documento russo. Kellogg enfatizou que a prioridade máxima é alcançar um cessar-fogo abrangente, em terra, no ar, no mar e em toda a infraestrutura civil. Precisamos comparar as propostas de ambos os lados e determinar onde podemos negociar e onde não há espaço para concessões, disse ele. Um pouco de contexto para vocês. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, propôs a data de 2 de junho para a segunda rodada de negociações. Mas a delegação russa ainda não apresentou uma proposta formal. O presidente Zelensky criticou o atraso, chamando-o como uma zombaria à diplomacia internacional. Dmytro Bodyuk, cidadão norte-americano e pastor da igreja pentecostal Palavra da Vida, em Melitopol, cidade sob ocupação russa, foi detido pelos russos em março de 2022. Durante a prisão, foi acusado de trabalhar para a CIA e recebeu ameaças de morte por parte dos militares russos. Somente uma intervenção direta do Departamento de Estado dos Estados Unidos salvou a vida de Dmytro. Os soldados disseram, sabemos quem você é, o que você é. Você é funcionário da CIA, um espião. Você revelou nossas posições, nosso povo morreu por sua causa. Você liderou protestos na cidade, está dando dinheiro para as forças armadas da Ucrânia, lidera os partisãs aqui. Temos ordens para atirar em você. Dmytro Bodyuk, cidadão americano e pastor em Melitopol, ocupada pela Rússia. Uma equipe ucraniano-americana do Ukraine Freedom Project produziu recentemente um filme sobre a repressão à fé e à liberdade de crença. Fui fuzileiro naval dos Estados Unidos. Fui policial por 15 anos.
Fui boina verde das forças especiais. Nunca enfrentei o medo até vir para a Ucrânia. Muitas igrejas evangélicas estão completamente destruídas. O diabo sabia exatamente como atacar. Quando cheguei à Ucrânia e vi o que está acontecendo aqui, percebi que é o bem contra o mal. As forças russas estão fechando igrejas e perseguindo cristãos. Em toda a Ucrânia ocupada, as forças russas estão fechando locais de culto. Vladimir Putin não quer apenas controlar o território da Ucrânia. Ele também pretende silenciar a igreja e tirar a liberdade religiosa. O título, Uma Fé sob Sítio, é bastante autoexplicativo. O produtor é Steven Moore, fundador do projeto, junto com seus aliados Anna Shevtsova e Karl Algren, capelão voluntário da Ukraine Christian Rescue Service e o produtor associado do filme. Essas pessoas acreditam firmemente que a liberdade é um valor humano fundamental. Acho que pode ser interessante para vocês assistirem ao filme e verem com seus próprios olhos o que os russos estão fazendo com os fiéis, simplesmente porque acreditam que podem. Após o encontro com o chefe do Pentágono, o ministro da Defesa polonês, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunciou que representantes de empresas americanas visitarão a Polônia em breve para explorar oportunidades de investimento. Líder da OTAN, a Polônia já elevou seus gastos com defesa a quase 5% do PIB. Na reportagem a seguir, veja os detalhes sobre quem mais na aliança pode seguir esse exemplo nos próximos anos. Em 2025, o orçamento militar da Polônia cresceu 40% em comparação com o ano anterior, alcançando quase 48 bilhões de euros, o equivalente de 4,7% do PIB. Esse é um recorde absoluto entre os países da Aliança do Atlântico Norte. Durante a visita do ministro da Defesa da Polônia aos Estados Unidos, seu colega americano Pete Hegseth classificou Varsóvia como o aliado mais confiável de Washington na Europa. As relações entre os Estados Unidos e a Polônia são sólidas. Ambos os países demonstram paz por meio da força. O presidente Trump também expressa sua gratidão por tudo o que a liderança e o povo polonês fazem. Um aliado exemplar dos Estados Unidos no flanco leste da OTAN. Vamos incentivar gastos de 5% do PIB em defesa. Não precisamos incentivar a Polônia, pois vocês já estão quase alcançando essa meta, liderando os investimentos na maior força terrestre da Europa, modernizando suas forças e sua base industrial de defesa, o que é crucial não apenas aqui, nos Estados Unidos, mas também na Europa. O próximo nível de cooperação, segundo o chefe do Ministério da Defesa da Polônia, será a criação de empresas de defesa polonesas americanas, com foco principal em investimentos maciços no complexo industrial de defesa da Polônia. No mundo atual, que muda rapidamente, os desafios de segurança tornaram-se mais graves, complexos e interconectados do que nunca. Por isso, apoiamos totalmente os esforços da administração do presidente Donald Trump para alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Estamos confiantes de que nossa ampla cooperação em defesa é a melhor prova de que os Estados Unidos permanecem como garantidores da estabilidade e do desenvolvimento global. A Lituânia também anunciou a intenção de aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB. O ministro das Relações Exteriores, Kęstutis Budrys, acredita que o país pode alcançar esse índice já no próximo ano. Seu colega estoniano, Kristen Michal, garantiu que Tallinn também busca elevar os gastos com defesa para 5% do PIB. Após a remoção do limite de endividamento que restringia os gastos com defesa, o vice-ministro da Defesa da Alemanha, Carsten Breuer, assinou um documento para uma reestruturação em larga escala do Exército até 2029, segundo a Reuters. Estamos acompanhando Washington nessa questão e consideramos o chamado para alcançar 5% como um compromisso claro dos Estados Unidos com o artigo 5º da OTAN. A OTAN está fortemente unida e todos devem saber que essa aliança defensiva tornou-se mais forte como resultado dessa guerra lamentável, estando mais coesa do que nunca. O compromisso dos Estados-membros da OTAN de destinarem 5% do PIB à defesa será o principal tema de discussão na próxima cimeira da Aliança do Atlântico Norte. Segundo o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, a meta anterior de 2% não atende mais aos desafios de segurança atuais. A guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia, a ameaça do terrorismo, a intensa competição global e os pontos quentes pelo mundo, do Oriente Médio à Ásia,
são desafios que a aliança enfrenta atualmente. A Rússia se aliou à China, Coreia do Norte e Irã. Eles estão expandindo suas forças armadas e capacidades e, igualmente importante, estão se preparando para um confronto de longo prazo. Segundo Mark Rutte, na cúpula de junho, os países da aliança devem definir prioridades para o fornecimento militar a Kiev. Ele destacou que o aumento dos gastos com defesa permitirá que os estados da OTAN forneçam mais armas à Ucrânia. Assim, terminamos mais uma semana com um boletim de notícias da Ucrânia desta sexta-feira, de 30 de maio. Foi um prazer estar com vocês. Apoie a Ucrânia e o nosso canal. Isso é importante para nós e para o mundo. Inscreva-se no canal, o ATV em português, ative o sininho, comente e compartilhe. Na próxima semana, a Lada estará com vocês. Glória à Ucrânia, glória aos heróis.